Às vezes, a vida pode complicar ainda mais o meu puerpério, trazendo novidades que eu não imaginaria que pudesse acontecer. E aí, faço o quê? Olá, minha gente, sou Alexandre Coimbra Amaral, do Instituto Aripe. Nós estamos conversando aqui todas as semanas sobre puerpério, sobre chegada dos filhos, e hoje quero abordar esse momento da vida em que a gente recebe um filho, começa a se acostumar com todas as dinâmicas novas e desafiadoras que a chegada de um filho nos traz, e ao mesmo tempo começam a acontecer coisas na nossa vida que a gente não esperava, que a gente não controla e que aumentam e muito a complexidade dos nossos dias. Eu vou dar alguns exemplos do que eu estou dizendo. Por exemplo, quando você tem um filho chegando e uma pessoa da sua família que está sob os seus cuidados que adoece, ou que aparece com uma doença crônica, um câncer, um diabetes mais grave, né? E você precisa se reorganizar na sua forma de estruturar o seu tempo, que já está em transformação pela chegada do seu filho. Você já está tendo que encontrar alguma ordem no caos e vem uma notícia como essa. Pode ser também um problema financeiro, você pode ter perdido o seu emprego, seu marido pode ter perdido o emprego dele e agora vocês não sabem como lidar com as contas básicas que estão descobertas no momento em que você tem mil questões para serem escalonadas na sua vida familiar. Pode ser também que esteja acontecendo alguma questão natural que esteja te impedindo, se você trabalha com alguma coisa ligada à natureza e está vivendo uma tremenda seca e você precisa administrar os efeitos dessa seca no seu trabalho e tem um filho nascendo. Né? Então, essas questões todas que eu abordei e muitas outras que nós podemos pensar são intercorrências naturais. Então, essas questões todas que eu estou abordando, elas são intercorrências inesperadas da vida, que vêm em situações em que a gente pedia, pelo amor de Deus, a vida, que a gente não tivesse que lidar com mais nada. E acontecem esses eventos e levam a gente, às vezes, a situações limites de desespero, de impaciência, de meu Deus, o que eu vou fazer? Como eu vou me estruturar? Né? Agora eu vou falar exatamente para as pessoas que estão em volta dessa mulher. Né? Aqui a gente precisa construir um mundo mais solidário e menos solitário. Aqui a gente precisa construir uma rede que visualize, que tenha olhos para ver o nível de saturação e de exaustão dessa mulher diante dos cuidados de um bebê. Né? Porque quando a gente tem a saturação e o esgotamento dessa mãe no cuidado dela, não só ao bebê, mas em todas as outras questões que começam a acontecer na vida dela, ela fica mais vulnerável para cometer violências com esse bebê, violências de toda sorte. Então, existe uma comunidade em volta desse bebê que merece cuidar e que é um chamado para essa comunidade cuidar desta família que está vivendo uma situação tão difícil. Né? Então, se você está vivendo e sentindo que você está se esgotando no seu puerpério, não hesite em procurar ajuda. Procure se vincular a pessoas e pedir ajuda delas e dizer, olha, não estou aguentando. Procure ajuda e estruture uma rede de cuidado para você poder dar conta do que você está vivendo. A metáfora aqui agora, que eu quero usar para você entender melhor, é da aeromoça, quando ela vai falar aquele discurso dela antes do avião decolar, ela diz assim, se houver uma despressurização, cairão máscaras de oxigênio para você poder respirar normalmente. Ponha primeiro em você para depois colocar na sua criança. O que quer dizer que para que nós tenhamos condições de cuidar de um bebê, nós precisamos receber oxigênio. E esse oxigênio é cuidado, é amor, é afeto, é atenção, é logística, é cuidado instrumental. Às vezes a gente precisa de cuidado financeiro também, às vezes a gente precisa de ajuda financeira. Então, pense em como está o seu oxigênio diante de situações
desse tipo, e se você sentir necessidade, peça ajuda, peça que esta rede funcione para você como uma espécie de máscara de oxigênio.